Sequência de atividade 2, parte 2, nossa devolutiva das aulas 5, 6, 7 e 8. Vamos lá, caderno na mão, para corrigirmos as atividades. Na aula 5, mãos à obra. O que vai acontecer aqui? Nós vamos produzir, ok, pessoal? Produzir o que, professor? Produzir o gênero dramático, né? O texto teatral, analisar, saber, identificar um gênero teatral. Aqui eu fiz uma observação importante, tá? Que no nosso roteiro de estudos, lá no Classroom, foi solicitado que nós fizéssemos uma adaptação do Conto às Escuras. Por quê? Porque aqui na aula 5, na aula 6, na aula 7, na aula 8, pede para você escolher um texto literário e transformar esse texto, que seria um conto, uma fábula, ou seja, um tipo aí de texto, aí, o gênero que você quisesse, mas transformá-lo em uma peça teatral, em um texto dramático, um texto próprio para ser encenado. Tá? E aqui nós fizemos uma adaptação e pedimos para aquele texto que foi trabalhado lá na aula 3 e na aula 4, que é o texto Às Escuras, do Lírio, da Nona Maricota, ok? Para transformar aquele conto, né, em um teatro, em uma cena de teatro aí. Tá certo? Então lá na página 24 nós temos aqui duas ideias aqui a ser discutidas. Eu gostaria que vocês dessem muita atenção, né? Espero que vocês tenham lido com carinho, tá? O que fala sobre o texto teatral e também as rubricas. Aqui ele define o que é o objetivo do texto teatral e as rubricas, que são aquelas informações que são acrescentadas ao texto aí, para que ele seja encenado da maneira como o autor espera, da maneira como o autor pensou. Tem um exemplozinho ali na frente que eu vou trabalhar com vocês, ok? Aula 5, então, aí, correndo para vocês, na aula 6 e na aula 7, é a hora de você escolher o seu texto e fazer essa transformação. Passar o texto de uma linguagem aí que seja narrativa, do conto, da fábula, né, da novela, que seja qualquer aí, para o conto dramático, para o gênero, dramático, ok? Que é o gênero do teatro, que é o tipo de texto teatral. Beleza? Então aqui você tem aí essa proposta a ser desenvolvida. Eu trago aqui para vocês a 2, pedindo para vocês, depois que o texto tivesse finalizado, né, hora de treinar. Por quê? Porque aqui, até a aula 8, pede para a gente fazer a apresentação. Se nós tivéssemos presentes, né, nas aulas, normalmente, nós estivéssemos no meio dessa pandemia toda, desse afastamento aí, nós poderíamos montar essa apresentação em sala de aula. Cada grupinho iria fazer a sua apresentação para os demais. Infelizmente, nós estamos no distanciamento, está difícil montar para que vocês possam, né, encenar isso aí. Tudo bem? Se Deus quiser, vamos fazê-lo em breve, quando estivermos todos juntinhos. Mas eu trago aqui para vocês, pessoal, um exemplo, para que vocês tenham uma ideia, apenas uma ideia, tá bom? Do que poderia ser feito com aquele conto. Então aqui, veja que eu peguei, né, aí uma das várias formas aí de narrar, de contar a história, a famosa história da formiga e da cigarra, né? Então aqui eu tenho a fábula da formiga e da cigarra, contada da seguinte maneira, ó. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "O que é que você fez durante todo o verão?" "Durante todo o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Então aqui é uma maneira aí de você ter o conto, a fábula. E eu transformei essa fábula, ok, num texto teatral, num texto para ser encenado. Veja que eu destaquei aqui, tá, o que seriam as rubricas, as informações apenas para que os atores, o diretor da peça pudesse organizar essa encenação. Veja, cenário de floresta, sons de bicho ao fundo.
Narrador, apenas voz. Então, narrador não vai aparecer. Não é um personagem narrador ali que vai contando a história. Muitas vezes eu posso colocar isso no teatro, ok? Aquele personagem que entra. Então, o narrador ali se torna um personagem interessante, né? Mesmo ele não sendo parte ativa, no caso do enredo, ele vai contando o enredo para a gente. Mas eu não quero que ele apareça, então apenas a voz. Então, olha, né, aqui como são feitas as mudanças, né, de fala, mudanças de voz. Ao invés de ter o travessão, quando a formiga fala, cigarro, aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho o nome da personagem. O texto teatral ele tem esse perfil aí. Então, o narrador. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. Aí vai entrar a formiga, então, né, eu não vou ter outra... Aí a formiga fala, e o que é que você fez durante todo o verão? A cigarra responde, né, aí, durante todo o verão eu cantei. Veja bem, a formiga, com um tom de deboche, então veja bem aí, que é mais uma rubrica, né? Aí, muito bem, pois agora dance. Então aí o que eu tenho? Ó, mais uma rubrica, aumenta o som de fundo, a cigarra sai cabisbaixa, a formiga fica rindo em tom de zombaria. E, né, o narrador volta para falar a moral. Trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Legal, espero que vocês tenham aí percebido e entendido um pouco como se faz essa transição aí, né, adaptando o texto para o teatro, ou seja, adaptando uma fábula para o teatro. E no roteiro eu pedi que vocês adaptassem o texto às escuras para o texto teatral, ok? O gênero dramático. Na aula 8, eu tenho um quadro aí no livro de vocês que era para ser analisada, né, a produção, né, o grupo. Então, teria que ter a apresentação para que nós pudéssemos aí analisar aí dentro do texto, dentro da apresentação, se nós atendemos a tudo que foi, né, solicitado. Também seria uma questão bem pessoal aí, ok? Então, aulas 5, 6, 7 e 8 da sequência de atividade 2. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor Celso. Valeu! O próximo videozinho nosso, nós vamos para a sequência de atividades 3. Obrigado, até mais!